Shabbat Shalom, boa tarde. Nós estamos no dia 25 de TV, 5.784, a contar da criação. Estamos no dia 6 de dezembro de 2020, aliás, 6 de janeiro de 2024, né, da Era Comum. Estamos aí à tarde com a Torá, trazendo a Parashá da semana, e essa semana nós temos a Parashá Shemot, o princípio do segundo livro dos 5 livros da Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, também conhecido no mundo religioso como Pentateuco, né? E hoje, Shabat, né, como sempre acontece, o primeiro dia da semana, conhecido como domingo, é o início de uma nova porção dos estudos de Torá, e no 7º dia da semana, o Shabat, conhecido popularmente como sábado, é o dia que se conclui o estudo da Torá, da Parashá da semana. Então, essa semana nós iniciamos o livro de Shemot, o segundo livro, conhecido popularmente como Êxodos, né? Mas literalmente traduzindo a expressão hebraica Shemot, significa nomes. E essa Parashá, ela traz exatamente a expressão nomes, porque no princípio da nossa Parashá e do segundo livro, dos 5 livros da Torá, nós temos aí, né, realmente a palavra de Hashem, né? Estes são os nomes, né, dos filhos de Iacove que desceram ao Egito. E essa expressão, né, nomes, né, Shemot, traz exatamente para o conhecimento nosso o quão precioso é realmente o povo judeu para Deus. O quão valoroso é este povo hebreu para o Criador. E por isso Deus chama pelo nome. O nome é algo muito particular. Tanto é que os sábios falam que normalmente uma pessoa que vem a desmaiar, e é logicamente que Deus nos livre disso, chamando a pessoa pelo nome, a sua consciência volta normalmente, chamando-a pelo nome, porque o nome ele é muito forte, né? Está muito conectado à pessoa. Então, quando você chama alguém pelo nome, você está chamando a essência daquela pessoa, né? Por isso que não é bom chamar as pessoas por apelido, né? O importante é chamar as pessoas, cada uma pelos seus nomes, os seus nomes de nascimento, ok? O nosso verdadeiro nome, como já falamos outra vez, e os nossos sábios disseram, né, realmente o eterno, né, aliás, Mashiach, nos dias de Mashiach, na redenção final, em que os 4 reinos serão devidamente corrigidos, realmente o Mashiach estará chamando cada pessoa pelo seu nome, né? Então aí é que nós vamos conhecer realmente a essência do nosso nome, né? Então, por enquanto nós temos o nome de nascimento, é por esse nome que nós devemos ser chamados, né? E ele está ligado diretamente a cada pessoa. Por isso que é importante chamar as pessoas pelo seu nome. Então Deus mostra através disso que chamar pelo nome é uma forma amorosa, carinhosa que ele tem realmente para com o povo hebreu e para com cada um que é chamado para a sua missão. E por isso, sem sombra de dúvidas, o nosso eterno, né, o único Deus, o único Criador, o único Redentor e Salvador, ele chamou judeus e não judeus para cada um cumprir dentro da sua configuração a sua missão, né? Então nós temos a nossa missão como Benei Noah para cumprirmos, sem sombra de dúvidas, em nossos dias, ok? Então por isso vamos estar focados dentro desta realidade, ok? Estamos aí com a Inês Martins, da nossa sinagoga Benei Noah Regional Bauru, e também residente aqui em Pirajuí. Temos aí o casal, né, a Ângela Rodrigues e o Alan Tavares, da cidade de Pacatuba, Ceará, né, que estão sempre conectados aí também, Baruch Hashem por isso daí, né? Então, e temos aí, né, a fã número 1, a Edna Paglassi Marmol, é a fã número 1, é a nossa querida Edna, Baruch Hashem. Então, amados, né, hoje nós vamos então concluir essa primeira porção do segundo livro,
e temos aí assuntos interessantes para falarmos na tarde de hoje. Temos aí a questão do cajado de Deus, né? O momento, né, em que Moshe está questionando Deus sobre a sua missão, e ele fala, né, que não manda outro no meu lugar, manda Arão, manda quem já está determinado a vir, etc. e tal, né? E aí então Deus fala para ele do cajado. Né? Aí nós vamos ver também uma relação entre Moshe e Mashiach, né? É muito importante esse conhecimento nosso. Mas também nós temos algo muito, mas muito interessante aqui, que nós vamos ver, sobre o burro, né? O famoso burro, e nós vamos ver o porquê que ele é famoso, sem sombra de dúvidas aí, né? E também vamos ter aí pelos nossos mestres, né, pelos ensinamentos racídicos, uma comparação entre Moshe e Mashiach sobre a questão da humildade dos dois, né? Então é uma característica muito forte, sem sombra de dúvidas, essa questão de Moshe e Mashiach, né? Vamos ter aí, né, a questão da Tzípora, que ela mesma faz a circuncisão do seu filho para salvar o seu marido, Moshe, que estava correndo o perigo de morte, né? E depois que realmente, né, o Moshe aceitou a sua missão e realmente ele vai em frente, né? E nós vamos ter então o momento em que ele e Aharon fala com o povo, com os anciãos do povo, lá no Egito, falando a respeito da redenção, né? E, finalmente, né, encerrando a nossa paraxá da semana, nós vamos ter aí, né, uma segundo Rashi, o grande comentarista da nossa Torá. Nós vamos ver aí que ele faz uma comparação exatamente sobre a questão de Abraham na Akedah e com a questão de Moshe, né? Sobre ele, não é que ele reclama, né, de Hashem, né? Mas ele está questionando Deus sobre os métodos de Deus, né? Porque o Senhor deixa, né, o povo sofrer. Então, esse é um questionamento. Aí nós vamos ver o relacionamento nesse sentido aí, ok? A Maria do Socorro Salles, de Brasília, também chegando por aí, Baruch Hashem. Então, nós temos aí no capítulo 4 de Shemot, sobre a questão dos momentos em que Moshe está questionando Deus, né? Falando para Deus que realmente o povo não acreditaria nele, né? Eles não me ouvirão, né? Capítulo 4, aí, início, versos 1 em diante, né? E dirão, né? Deus não lhe apareceu. O que isto está em suas mãos? Disse Deus para Moshe. O que você tem em sua mão? E Moshe responde, um cajado. E ele então diz, atira ao chão, e o cajado transforma-se em uma serpente, né? E depois ele pega a serpente pelo rabo e volta a ser um cajado, né? Então, Deus fala para Moshe que você praticará estes atos, né? Estes sinais, e o povo acreditará em você, né? E se eles não acreditarem em você, e não prestarem atenção na voz do primeiro sinal miraculoso, então eles acreditarão na voz do último sinal. E se eles também não acreditarem nesses dois sinais, os dois sinais foi o cajado transformando-se em serpente e depois volta a ser cajado. O segundo sinal, né, a mão de Moshe, Deus fala para ele enfiar dentro da sua túnica e ela sai leprosa, né? De Saraate, na realidade é de Saraate, não é nem leprosa, né? Mas leprosa é o termo mais próximo do que é de Saraate, essa doença da pele. Então, em si, não é lepra, a de Saraate, né? Ela é uma doença da pele e ela vai aprofundando na pele da pessoa, etc. e tal. Então é de Saraate, né? Então a tradução dela não tem uma tradução exata o que é de Saraate. E a palavra que mais se aproxima da realidade do que é de Saraate
é lepra, né? Então por isso que normalmente você vê as traduções trazendo, né, lepra, a mão de Moshe que foi enfiada dentro da túnica, no seu peito, e depois retirou, estava leprosa. Ela na realidade estava com tsaraat, uma doença da pele profunda e grave, ok? E depois Deus manda ele enfiar novamente a mão, e a mão no seu peito, dentro da túnica, e ela retorna sã e sadia, né? Então esses são os dois sinais. Então Deus fala, se eles não acreditarem nesses dois sinais, eles verão realmente o rio Nilo transformando-se em sangue, né? E demais sinais que acontecerão nos dias do Egito, certo? Então esses são os sinais que ali fala, né? Moshe estava certo em questionar Deus, né? Porque ele estava questionando Deus, os métodos de Deus de fazer o povo ir para o exílio, sofrer, né, as milhares de crianças que estavam morrendo no Egito por causa do decreto do faraó, né? Então, segundo Urash, Deus transformou o cajado de Moshe em uma cobra, indicando a ele que ele tinha falado de modo depreciativo sobre os judeus e tinha sido adotado os modos da cobra. A mão dele foi acometida de tsaraat pela mesma razão. Então, apesar de serem dois sinais, né, que ali ele faria de frente com o povo, mas ao mesmo tempo, em primeira instância, foi para mostrar ao próprio Moshe que ele cometeu o pecado de tsaraat, não, o pecado de lashon hará, né? Ele disse, mas eles não me acreditarão, eles não me ouvirão. Então, Moshe ele fez um pré-julgamento do povo hebreu que estava no Egito, sem a presença do próprio povo. Então, nesse sentido, pelos comentários de Urash, ele fala que realmente tanto a questão do sinal da cobra e do sinal de tsaraat era um sinal porque ele falou de forma depreciativa do povo judeu. Isso daí mostra para nós que nós não podemos falar de forma depreciativa com referência às pessoas. Nós precisamos tomar muito cuidado com essa questão. Sabe aquele ditado que diz que o peixe morre pela boca, né? Então essa mesma questão. Nós temos que tomar cuidado com aquilo que falamos, porque nós podemos morrer pela própria boca, ou seja, pelas nossas próprias palavras. Tem aquele outro ditado popular que diz assim, boca fechada não entra mosquito, né? Então o que significa isso? Que uma boca fechada, ela não vai falar besteira, ela não vai falar abobrinhas, ela não vai cometer lashon hará, a maledicência da língua maldita, entendeu? E mosca, por que mosca? Né? Boca fechada não entra mosca, porque mosca normalmente ela é o que chama ali a atenção são materiais que estão se deteriorando, né? Então você pode ver aí material que está se deteriorando, está ficando podre, etc e tal, o que ajunta de moscas em cima. Então está dizendo exatamente o que? Se a tua boca profere lashon hará, então a sua boca ela se torna fedida. Ela começa a apodrecer. Então vai automaticamente atrair moscas. Então por isso, uma boca fechada é uma boca sadia, que significa que ela não vai falar besteiras, não vai cometer lashon hará. E quando ela abrir a boca para falar, ela vai fazer lashon kadosh. Ela vai falar de coisas sagradas, coisas que edificam, né? Vai falar de coisas que realmente ajudam as pessoas a melhorar a sua conduta no seu dia a dia, entendeu? Então essa é a questão aí, tá bom? A Maristela Maciel Correia e o esposo Ronaldo Pereira Moreira, né, da cidade de Raul Soares, Minas Gerais, estão por aí também. O nosso querido emissário Antônio Márcio Braga Silva, lá de Pádua, Rio de Janeiro, né, que tem feito aí trabalhos maravilhosos no meio Beneinor, livretos, folhetos, livros, né, tem escrito aí, trazendo aí para os Beneinor
realmente aperfeiçoar o conhecimento do monoteísmo, com fundamento judaico, orientação rabínica, e mais as 7 leis de Noah, né? Então, ao nosso querido Antônio Márcio Braga Silva, né? Uma satisfação tê-lo aqui conosco, Baruch Hashem, né? Então, amados, vejam bem que Hashem, ele está trazendo para Moshe uma advertência, nesse sentido de tomar cuidado com o Lashon Hará, né? Maledicência, língua má, ou língua maldita, né? Então, essa forma depreciativa trouxe essa questão aqui. O Midrash, ele também comenta, dizendo o seguinte, né? Moshe falou inadequadamente e Deus disse, eles escutarão a sua voz, que ele já... que o Eterno já tinha falado com Moshe ali no capítulo 3, no verso 18. Mas Moshe respondeu, eles não me acreditarão, que é aqui no capítulo 4, verso 1. Né? Então Deus disse a ele, eles são crentes e filhos de crentes. Ou seja, eles são filhos dos patriarcas. E eles acreditam, eles são crentes. Eles preservaram o monoteísmo, apesar de desviarem da sua, na sua posição de estarem agindo de forma prudente, cautelosos, por falharem nisso, mas eles não esqueceram realmente a sua base, as suas raízes, né? Então, eles crerão sim em você, que eu o enviei. Segundo Maharsha, qual era o pecado de Moshe aqui? Mesmo que Deus soubesse que os judeus iriam acreditar, Moshe certamente não saberia. Moshe estava somente pedindo um sinal através do qual ele pudesse convencer as pessoas de sua autenticidade. Ele não estava tentando falar mal deles, né? Então, segundo Maharsha, ele estava apenas questionando essa questão, né? E não falando exatamente mal deles, né? Ele apenas teceu um comentário que foi depreciativo, mas não foi com maldade. É isso que quer dizer também esse comentarista aqui, né? E além disso, Deus informou Moshe que o povo judeu tinha preservado a sua antiga tradição, e a cuja fórmula verbal, né, no hebraico é Ve'elokim pakod e fekod etchem. Ou seja, o que ele está dizendo aqui no hebraico era, Deus seguramente se lembrará de vocês, conforme está em Bereshit, Gênesis, né? Ou no princípio, no capítulo 50, verso 25. Foi onde realmente veio a palavra, né? De Yaakov, né? Para que o povo, né? Estivesse com essa certeza que Deus se lembraria deles, né? Que eles não ficariam ali para sempre como escravos, etc. e tal, né? Então, era uma promessa que foi feita aos patriarcas Avraham, Issaque e Yaakov, que o povo não ficaria escravo no Egito, seriam libertos. Seria o momento em que o verdadeiro profeta de Hashem, né? Ele chegaria e ele diria, né? Ve'elokim pakod e ficod etchem, né? Que significa isso, né? Deus seguramente se lembrará de vocês. E aí, nesse momento, vejam bem, quando Moshe ele chega lá e realmente ele começa a trazer o seu encontro com Deus, a sua experiência com o Eterno, e trazendo que era um enviado. Então, esta frase, Ve'elokim pakod e ficod etchem, né? Foi exatamente uma testemunha dos dias, né? Principalmente de Yaakov, que era uma testemunha ocular, uma testemunha que tinha conhecimento por ouvir e ver realmente esta expressão. Então essa testemunha, ela estaria testificando diante de todos os anciãos e diante de todo o povo hebreu que estava no Egito, que Moshe era esse enviado.
E essa pessoa que era essa testemunha era exatamente Serach, aquela que cantou para Iacove: o meu tio Yosef está vivo e governa o Egito. Até que o seu pai e os seus tios chegaram e deram a notícia para Iacove. E foi nesse cântico em que a alma de Iacove se alegrou muito. E ele abençoou Serach com a bênção de longevidade, uma vida longa, né? E tanto é que de toda aquela geração, somente Serach é que permanecia viva até o momento da libertação do povo do Egito. Também é ela que indica Moshe onde estava o esquife com os restos mortais de Yosef, né? Então, precisava de uma testemunha, e ela lá estava. Mas uma heroína, como nós falamos esses dias, realmente nos dias do povo hebreu ali no Egito, né? Então, Serach também era uma heroína que permanecia com uma longa vida para testificar de que Moshe era, de fato, o profeta de Deus, né? Então, por isso, né, dessa forma vem a expressão, né, o seu Redentor, ele seria identificado desta forma, né? Deus seguramente se lembrará de vocês. É a mesma palavra que nós teremos aí nos momentos da revelação do justo Mashiach, né? Então, Deus se lembrando e trazendo os dias da redenção com o justo e verdadeiro Mashiach, e aí então realmente teremos os 4 reinos sendo devidamente corrigidos dentro desse aspecto. A Bravanel ali também comenta sobre essa questão, dizendo que embora os judeus estivessem imersos na adoração de ídolos ali no Egito, mas eles tinham diante de si 2 pontos favoráveis a eles: os méritos de seus antepassados, né? E a promessa de que eles iam se tornar no devido tempo uma nação santa. Por isso, né, Kli e Akar, ele comenta sobre a questão da cobra, o cajado que virou cobra, e depois Moshe pega pelo rabo e volta a ser cajado. Então Kli e Akar, ele diz, Deus disse a Moshe que segurasse o rabo da cobra, indicando que que o povo judeu, que estava então em um estado lamentável, né, da idolatria, o rabo, representado pelo rabo, terminaria se transformando novamente em um cajado poderoso que derrotaria o faraó, né? Então, temos esses comentários sobre essa questão do cajado. E o nosso Rebbe Menachem Mendel, né, ele traz para nós sobre o cajado de Deus num nível ainda mais elevado, mais profundo, dizendo o seguinte: Moisés levou o cajado de Deus em suas mãos. Como veremos, Moshe, apesar de ter tratado o faraó com honras de rei e com muito respeito, não fez concessões sobre suas exigências relativas às necessidades espirituais e físicas do seu povo. Falou com o cajado de Deus em suas mãos. Ou seja, ele falou com autoridade e com determinação. A lição para nós, nesse caso, diz o nosso Rebbe Menachem Mendel, cada vez que nos confrontamos com um rei egípcio, por assim dizer, ou com alguém que, seja de bom grado ou pela força, procure nos impor elementos de um estilo de vida contrário aos nossos valores e princípios, devemos reconhecer o perigo inerente em sucumbir a tal pressão. No final, este faraó nos dirá para nos afogarmos ou afogar os nossos filhos na cultura materialista do mundo e as suas ramificações. Diante disso, devemos insistir de maneira respeitosa, mas firme, em viver de acordo com os valores da Torá. Ou seja, é aquela questão que comentamos essa semana. Ou você diz não aos faraós que aí estão presentes e que querem fazer você sucumbir através de leis deterioradas, leis corruptas, ou decretos ou portarias absurdas.
em que você e os seus filhos podem se afogar neste mundo, nesse sistema perverso, cruel, maligno, que aí está. E nós estamos vendo diante dos nossos olhos as leis sendo deterioradas, a justiça sendo deteriorada, né? Aqueles que deveriam zelar por justiça em favor do povo, não o fazem numa boa parte, ok? E aqueles mandatários que se acham deuses, né? Usando as suas togas, determinam absurdos que são contrários à Torá. São contrários à vontade divina. E aí a questão é, você vai sucumbir à sua pressão ou você vai resistir dizendo, não, eu prefiro viver realmente com os valores e os princípios da Torá. Foi isso que Moshe fez. Porque quando Moshe e Arão foram ao faraó e questionou o faraó que ele estava maltratando o povo, que ele estava impondo julgos pesados e pesadíssimos sobre o povo, e que ele não estava sendo correto. O faraó achou isso uma afronta, mas Moshe e Arão não arredaram o pé. Eles usaram o cajado de Deus, que é o quê? Autoridade e determinação. Você usa ou usará o cajado de Deus, falando com autoridade e determinação, dizendo não ao sistema, não ao governo, dizendo que prefere realmente obedecer aos valores e os princípios da Torá, das 7 leis de Noé e as suas ramificações, ou vai sucumbir ao sistema? Começamos o ano civil 2024 e já tem algumas portarias e determinações, né, determinando absurdos. Entre eles, aquela questão da famosa picadinha, em que vários países de primeiro mundo por aí afora vai, Japão, Canadá, Estados Unidos, alguns países da Europa, estão proibindo a picadinha obrigatória. Porque bem não faz. E aqui, a partir do primeiro dia desse ano, já tem uma portaria determinando que a picadinha alcance as crianças, né? Parece que a partir de 6 meses de idade. Isto é um absurdo. E aí, o que você vai decidir sobre esse aspecto? Então, por isso, devemos insistir, sim, de maneira respeitosa, mas firme, que preferimos viver de acordo com os valores da Torá. Essa é a questão e esse é o desafio para nós. Esse é apenas um exemplo que nós estamos dando, mas existem tantos outros exemplos aí, mudando-se leis, valores, costumes e por aí afora vai. Hoje, homem não é homem, mulher não é mulher, é coisa. Hoje não se pode tratar as pessoas como elas realmente são, senhor, senhora, por exemplo, né? Mas tem lá uma besta humana que se diz que se sente uma árvore, por causa das as ideologias de gêneros por aí. E você é obrigado a tratar aquela pessoa como uma árvore. Esse é apenas um exemplo, mas existe um monte de aberrações em cima disso daí, ok? Então, os costumes, né, as culturas estão sendo cada vez mais vilipendiadas e estão querendo obrigar você a engolir goela abaixo, violando a Torá, aquilo que Deus criou, em nome de uma tal de chamada politicamente correto. E aí como que você vai fazer? Como que você vai escolher para decidir sobre isso daí? Então, por isso, hoje nós precisamos muito da sabedoria divina, muito temor realmente a Hashem, muito amor para com Hashem, né? E nós realmente pedimos ajuda, socorro a Hashem, porque o sistema é bravo. Mas lembre-se de uma coisa, o faraó, ele teve a sua data de validade. E os perversos dos dias atuais também têm a data da sua validade. Porque o mal, ele tem data de validade, mas o bem não, o bem é eterno.
Então, prevalecer fazendo a vontade da Torá, que é a vontade de Hashem, das 7 leis de Noé e suas ramificações, nós estamos fazendo aquilo que é eterno. Ok? Baruch Hashem. Temos aí a Roseli Carvalho de Santa Catarina, o Moisés Pires de Castro, lá de Bebedouro, interior de São Paulo. Temos aí a Vânia Branco, né, a emissária lá em Patinga, Minas Gerais. Baruch Hashem, Vânia, né? Então, é isso daí, né? Então, amados, nós precisamos ver sobre essa questão aí. E depois, quando nós temos aqui a questão sobre o questionamento, né, de Moshe sobre os caminhos de Deus, o nosso Rebbe Menahem Mendel também traz para nós uma excelente palavra para a nossa reflexão, né? Então ele diz assim: Moisés se voltou para Deus e disse: Deus, por que maltratou, né, a este povo? No fundo, Moisés não estava questionando a justiça de Deus, mas sim tentando compreendê-la. Moshe e o povo judeu haviam herdado a fé em Deus dos patriarcas e das matriarcas. Esta fé é realmente muito mais forte, mas para redimi-los do Egito e receber a Torá, não bastava que sua relação com Deus fosse apenas uma herança de seus antepassados. Eles tinham que gerar a sua própria fé e convicção. Sabe o que significa isto? Significa que cada pessoa precisa ter a sua experiência pessoal. E nenhuma experiência pessoal é igual à da outra. Sempre tem alguns detalhes que são diferentes. Pode ser semelhantes, mas não iguais. Né? Podem ser semelhantes, mas sempre tem pontos diferentes. Características diferentes entre uma e outra experiência. Então aqui o nosso Rebbe está dizendo que não basta apenas recebermos por heranças dos nossos antepassados, né? Noah, Avraham, Isaac, Yaakov, né? E os demais tzadikim, né? Da Torá e dos escritos. Mas nós precisamos gerar a sua própria fé e convicção. A nossa própria fé é a nossa própria convicção. É aquilo que Jó disse, né, no final do seu livro. Antes eu conhecia Deus só por ouvir falar, uma herança. Mas agora não. Agora os meus olhos te contemplam. Ou seja, ele passou pela experiência. E quando ele passou provado e aprovado, Deus lhe deu em dobro tudo aquilo que ele perdeu anteriormente. Seus bens materiais e financeiros, seus gados, suas propriedades e até os seus filhos que ele perdeu. Deus lhe deu tudo em dobro posteriormente. Então isso mostra o quê? Que cada um precisa ter a sua experiência. O teu filho não terá experiência por você. Você não terá experiência dos seus filhos. Ou seja, os filhos precisam ter as suas próprias experiências, os pais as suas próprias experiências. O que os pais devem fazer é orientar os filhos. Mas os filhos vão ter que passar por experiências. Sejam elas amargas ou doces, mas terão que passar. Como nós passamos. Cada um de nós temos o seu histórico. E hoje, a fé que nós temos, a convicção que nós temos hoje, ela é muito forte. Por quê? Porque nós passamos por duras experiências, amargas experiências. Mas nós não sucumbimos. Passamos provados e aprovados. E hoje a convicção e a fé que temos no monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica é adquirido através disto. Então, cada um precisa ter a sua própria experiência. Ironicamente, diz ainda o nosso Rebbe, a maneira como transformamos a fé herdada em algo que é nosso é através do questionamento, não por ter dúvidas ou pelo mero prazer de questionar, mas sim para compreendê-la verdadeiramente. Então, aqui o nosso Rebbe está dizendo que o questionamento de Moshe não era para desafiar Deus, questionar Deus,
colocando em dúvida a fé, a confiança em Deus ou os atos de Deus. Mas Moshe, no momento, ele se sentia sem compreensão. Ele não conseguia compreender o porquê de tudo aquilo que estava acontecendo com o povo hebreu. Então ele estava questionando a Deus para compreender, não para desafiar a Deus. Às vezes as pessoas confundem as coisas. E ela, em vez de questionar a Deus para adquirir conhecimento, sabedoria, entendimento, ela quer desafiar a Deus. Então, quando você vê alguém aí no seu, entre aspas, no seu testemunho, que desafiou a Deus, que falou isso e aquilo para Deus, nem acabe de ouvir o que aquela besta está falando. Porque tudo é do ego e do egocentrismo daquela pessoa. Ela está querendo se colocar acima de Deus. Porque ninguém pode desafiar a Deus, porque não existe nenhuma força, nem o poder que pode ser comparado ao poder de Deus para desafiar a Deus. Deus, ele não tem inimigos. Deus não tem adversários. É o homem que tem adversários e inimigos. É o ser humano. Entendeu? Então, quando você começa a ouvir algum tipo de testemunho aí, que dizem que é testemunho, e as pessoas começam a dizer que desafiou a Deus, levanta de onde você está e sai fora dali, porque você não pode ouvir besteira e nem blasfêmia contra Hashem. Senão você compactua da idolatria e do pecado de blasfemar contra Deus. Entendeu? Então cuidado com isso daí. Foi por isso que, em resposta ao desejo de Moshe de compreender seus caminhos, Deus lhe disse que o propósito do exílio era possibilitar ao povo alcançar um nível de consciência divina ainda mais elevado do que aquele que se atinge ao basear-se somente no que herdamos dos patriarcas. Então a oportunidade que Deus deu ali, ao povo, foi de poder ter méritos pessoais, em poder ter um nível de mentalidade divina mais elevada do que apenas aquilo que foi herdado dos antepassados. Então, com isto, eles adquiriram méritos realmente para poderem sair do Egito e serem transportados realmente para a terra prometida, ok? Então, quando você está passando por provas ou testes, lembre-se sempre disto. Não desafie a Deus. Peça para Ele te dar entendimento. Pede para Deus te dar compreensão, para te dar sabedoria, o porquê que você está passando por aquele momento. Seja uma resposta pronta ou não, todavia você não deixe de preservar a sua fé e confiança em Deus. Porque aquela situação, ela é momentânea, ela tem um ponto final. E você prevalecendo, você continua encaminhando-se para a redenção com Mashiach e o Olam Rabá, o mundo vindouro, a vida eterna. Ok? Então não esqueça disto. Ok? Ainda no capítulo 4 aí, nós temos o momento em que Moshe disse a Deus a partir do versículo 10. Eu lhe peço, ó meu Senhor, eu não sou um homem de palavras, nem de ontem, nem de anteontem, nem desde o primeiro momento que você falou a seu servo, porque eu sou pesado de boca e pesado de língua, aí Deus responde para ele, quem deu ao homem uma boca? Quem faz uma pessoa muda ou surda? Quem dá visão a uma pessoa ou a faz cega? Não sou eu? Deus? Agora vá, eu estarei com sua boca e lhe ensinarei o que você deve falar. Moshe responde, eu lhe peço ao Senhor, por favor envie quem você normalmente envia. Deus irou-se com Moshe, e eu sei que Arão, o levita, seu irmão, certamente falará por você. Quando retornar ao Egito, você perceberá que ele virá recebê-lo. E quando ele ouvir, ele se alegrará em seu coração. Você terá condições de falar-lhe e colocará as palavras na sua boca. Eu estarei com suas bocas de ambos, a dele e a sua.
eu lhes ensinarei o que fazer. Ele falará ao povo por você. Ele será seu porta-voz e você será seu dirigente. Tome esse cajado em suas mãos, como com ele você realizará os sinais milagrosos ali. Ok? Então, primeiramente, o que nós temos aqui? Disse Moshe: eu não sou um homem de palavras, eu sou pesado de boca e pesado de língua. Ele estava dizendo aqui que ele era gago, né? Que ele era gago, né? E por que isso daqui? Pesado de língua, pesado de boca, gago, etc. Né? Então ele teve uma queimadura na língua. Segundo os nossos sábios, que traz do Talmud do Midrash, que Moshe ainda, né, quando criança, engateando, etc. e tal, ele ia no colo do faraó, sentava no colo do faraó e fazia menção de pegar a coroa do faraó. Então os sábios, ditos sábios do faraó, dizia: cuidado com essa criança vai tirar o senhor do trono e vai assumir o trono no seu lugar. Olha como que ele busca a coroa do senhor, ele quer tomar a teu lugar, né? E todos sabiam exatamente a procedência daquela criança, né? Então, os sábios deram os sábios do faraó deram para ele uma forma de fazer um teste. Coloque a tua coroa de um lado e coloque carvão incandescente de outro lado. Se ele for realmente em direção à coroa, é porque ele realmente vai tomar o teu lugar. Então o faraó falou: então vamos fazer o teste, ó. Porque o carvão incandescente é aquela brasa viva, é muito bonito. Então uma criança, segundo a visão, né, dos sábios do faraó, né, a visão ela é muito esplêndida. Então automaticamente seria um grande desafio para a criança deixar de ir em busca do carvão incandescente e ir atrás da coroa. Se ele fosse atrás da coroa, porque certamente ele queria tomar o lugar do faraó. Então colocaram lá, né, no chão lá a coroa do rei e o carvão incandescente, né, alguns carvões incandescentes. E colocaram a criança no chão e ela foi engatinhando e ela estava indo em direção à coroa. E aí então o anjo de Deus veio, deu um empurrão, né, em Moshe, e Moshe acabou pegando uma brasa e ao colocar na boca aquilo queimou sua língua, né, e por isso ele tornou uma língua pesada, né, e ficou gago por causa disso daí, uma boca pesada, uma língua pesada e ficou gago. Então, segundo os sábios, trazem esta expressão, né, essa ilustração para nos falar sobre essa questão aí, ok? Então, Moshe ficou dando as suas desculpas, Deus ficou irado com ele, e aí então Deus falou para ele sobre a questão, né? Aliás, Moshe disse para ele: eu lhe peço ao Senhor, por favor, envie quem você normalmente envia. Aqui, segundo os mestres, principalmente Rashi, ele está dizendo que Moshe estava falando de duas opções que Deus tinha para poder enviar a pessoa certa. Primeiro, Arão, que era o seu irmão mais velho. Então, pela lógica, Arão deveria ser o líder do povo, porque ele era o primogênito. Era Arão, Miriam e Moshe, na sequência de nascimento. Então Moshe, ele estava respeitando a posição do seu irmão Arão, por ser o primogênito, e com direito a estar, até a outorga da Torá, de estar realmente com o direito da primogenitura, né? Então ele queria respeitar isso daí, ele não queria humilhar o seu irmão, por o irmão caçula tomar o lugar do irmão mais velho, né? Mas Deus estava dizendo para ele que era ele o escolhido, sem sombra de dúvidas. Então, a primeira opção que Moshe estava se referindo era a Arão. A segunda opção era exatamente quem? Mashiach. Porque todo o povo judeu sempre teve a visão da redenção com Mashiach. Certo? Então, envia Mashiach. Se não for Arão, envia Mashiach. E é por isso que realmente Deus irou-se com ele, né? Porque não era o tempo de Mashiach
e nem era Arão o escolhido. Arão teria a sua configuração e Moshe a sua configuração. Era Deus que estava escolhendo Moshe, não era Moshe que estava se escolhendo. Então isso traz para nós a visão de que se Deus escolheu você para essa missão monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica, então assumamos a nossa posição. Vamos honrar o nosso chamado. Vamos pegar o nosso cajado, que é o quê? A nossa determinação e a nossa convicção de fé. E vamos vivê-la e vamos expandir o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, com a liderança do nosso Rav Yaakov Geranstad. Entendeu? Então, você foi chamado para isso, honre o teu chamado, sem sombra de dúvidas. Depois, nós temos aqui, né, então, nesse sentido aqui, né, então Moshe, ele estava querendo honrar o seu irmão mais velho. Era essa a questão de Moshe. A segunda questão que nós temos aqui é o que está escrito a partir do versículo 18, quando Moshe ele finalmente vai partir para a sua missão no Egito. Moshe foi, a partir do verso 18 do capítulo 4, Moshe foi embora e retornou a seu sogro, Yéter, Yitro, Jetro, e Reuel. São 4 nomes, mas é a mesma pessoa, ok? Yéter, o conselheiro do faraó, depois ele fugiu para Midian. Yitro, Jetro, né, a tradução que fala aí normalmente, e Reuel, que também ele era identificado como Reuel lá em Midian. E Reuel significa amigo de Deus, ok? Então, Yéter disse a Yaakov, aliás, a Moshe, eu gostaria de ir agora, Moshe disse ao seu sogro Yéter, eu gostaria de ir agora e voltar aos meus irmãos do Egito, para ver se eles ainda estão vivos. Vá em paz, disse Yitro a Moshe. Enquanto Moshe ainda estava em Midian, Deus lhe disse, vá, retorne ao Egito, todos os homens que buscavam sua vida já morreram. Verso 20, Moshe tomou sua mulher e filhos, colocou-os sobre o burro e voltou para o Egito. Ele levou o cajado divino em sua mão. Então nós temos aqui, Moisés coloca sua esposa e seus 2 filhos, né, os seus 2 bebês, sobre o burro e volta ao Egito. Então nós temos aqui a expressão sobre o burro. Não está falando sobre um burro. E também não está dizendo que Moisés tomou sua mulher e filhos e voltou para o Egito. Então a Torá ela faz questão de realmente frisar que Moshe colocou, né, a esposa e os seus 2 bebês sobre o burro. Então aqui esse artigo o está mostrando que esse burro não era um burro comum. Burro ou jumento, como queira aí, né? Alguns falam, né? Mas esse burro não era um burro comum. Ele era o burro, certo? Então, nesse sentido aqui, está dizendo que ele era um burro famoso. Agora vamos ver por quê. Por que um burro foi escolhido para a missão de Moshe? Segundo Rashi, Moshe montou sua esposa e crianças em um burro, sem igual. Este era o burro que o próprio Avraham preparou para a sua viagem, que imolaria o seu filho, Yitzhak, a Akedah. E é o burro no qual Mashiach irá se revelar, como diz o versículo, que declara que Mashiach é um homem pobre montado em um burro, que está lá em Zacarias, Zecharia, capítulo 9, verso 9. Né? O Pirkei de Rabi Eliezer diz também, este burro nasceu do famoso burro feito na primeira sexta-feira, ou no 6º dia da criação, depois do pôr do sol. É o burro no qual Moshe montou ao vir para o Egito. E é o burro no qual o filho de David, Mashiach, montará, como está profetizado também em Zacarias 9:9. Né? Então não é um burro qualquer, né?
é um burro de vida longa, muito longa, porque ele vem desde os dias da criação e o será até a revelação de Mashiach, né? Onde está esse burro? Ele está escondido, como a arca está escondida, como a menorá está escondida. Em momentos raros é que aparece realmente o burro. Por exemplo, no caso da Akedah, com Abraão, ali nesse sentido com Yitzhak, ok? Então, Be'er Ma'im Chaim, né? Ele comentando sobre a questão do que Rashi fala, né? Sobre o burro, está dizendo na realidade que trata-se de um burro famoso, né? Então nós vemos aí essa questão sobre a questão do burro. Então vejam bem, amados, que esse burro ele está reservado, sem sombra de dúvidas, até os dias da revelação do justo Mashiach, né? Também nós temos aí dentro desse comentário, né, Be'er Ma'im Chaim, né, em que que Rashi está preocupado porque a Torá declara da forma peculiar o burro, e não um burro, porque um burro significa qualquer burro, mas o burro está dizendo sobre um burro famoso, que vem desde o 6º dia da criação, ok? Então, esse era o burro de Avraham, que seria suficiente para explicar o porquê o burro é especial, bem como nós também temos de saber que este é o mesmo burro de Mashiach que ele montará, como diz Zacarias, né? 9:9, especialmente porque isso significa que o burro teria de viver mais de 3.000 anos. Então é algo sobrenatural, sem sombra de dúvidas. Então ele é de fato o burro especial, né? Então o Pirkei de Rabi Eliezer, de que era o burro de Avraham e Mashiach, ele menciona esse detalhe aí. Então Rashi estava intrigado porque o versículo teve de mencionar o método através do qual a família de Moshe viajou para o Egito. Poderia ter dito simplesmente: Moisés levou sua esposa e família para o Egito. Pronto. Seria compreensível. Mas este era um assunto que perturbava Rashi. Era um problema que permaneceu sem resposta da sessão anterior, né? E foi explicado que as reclamações de Moshe para Deus não foi dada nenhuma resposta específica. Moshe só concordou em aceitar a missão para redimir os judeus depois que Deus irou-se com Moshe, certo? Então, nessa questão, ele ainda estava sem resposta em dois aspectos. Primeiro, Deus não enviou seu irmão mais velho Arão. E segundo, Deus não enviou o Redentor final, Mashiach, em vez de Moshe. Então Deus arranjou que Moshe usasse este burro famoso para levar a sua família, uma vez que as qualidades únicas deste burro indicam resposta para as duas perguntas. Primeiro, era o burro de Avraham, o qual ele usou para a viagem da Akedah, o amarramento, né, de Yitzhak. A Torá conta que quando Avraham foi ordenado a imolar o seu filho, ele não questionou Deus e agiu com a extrema rapidez enquanto preparou o seu próprio burro para a viagem, como está lá em Gênesis capítulo 22. Assim Deus estava indicando a Moshe: você poderia não querer aceitar essa missão, já que você sente que seu irmão lhe excede em excelência. Mas por que você não aprende de Avraham, que não me questionou? Ele seguiu minhas ordens imediatamente, sem me fazer qualquer pergunta. E seu espírito estava contente, já que ele sabia que estava cumprindo minha ordem. E isso, apesar do ato desumano que lhe pedi para fazer. Segundo a pergunta respondida para Moshe, era o burro de Mashiach. Isso indicou uma resposta para a reclamação de Moshe, que Deus deveria enviar o Redentor final em vez dele.
Eu lhe peço, ó Senhor, envie quem você enviará no devido tempo, como está no capítulo 4, verso 13. No devido tempo. Ou seja, mande Mashiach. Deus estava indicando a Moshe: você pode pensar que você não está de maneira nenhuma conectado com o Redentor final. Quem que é o Redentor final? Mashiach. Mas você está errado. Mashiach só virá porque você fez todo o conceito de redenção ser uma possibilidade. Mashiach terminará a tarefa que você está começando agora. Então, segundo Rashi, ele está falando exatamente aqui de que Moshe precisava fazer essa primeira parte de redenção para que Mashiach possa completar na redenção final. Por isso que Moshe é chamado de o primeiro Mashiach e o justo Mashiach, o Mashiach final. Esta ação de Moshe foi o início de uma redenção para a verdadeira redenção que acontecerá nos dias de Mashiach. Ou seja, Moshe precisava fazer e cumprir esta tarefa, esta missão, para que Mashiach possa, de fato, terminar o que Moshe começou. Então, por isso que sempre falamos aqui, que a nossa suprema tarefa, como diz os nossos sábios, é transformar este mundo para ser a moradia de Deus, onde nós precisamos no nosso dia a dia trazermos mais luz divina, mais presença divina. É uma tarefa que Deus confiou a cada um de nós. E essa tarefa, ela será completada, aperfeiçoada pelo justo Mashiach. Como ele o fará? O complemento, o aperfeiçoamento da redenção que Moshe começou naqueles dias, nesse tempo. Entendeu? Ou seja, nós, ao cumprirmos a nossa missão, a nossa tarefa, nós seremos substituídos por Mashiach. Porque Mashiach, ele fará com que a palavra da Torá venha preencher toda a terra, assim como as águas preenchem o fundo do mar. Não haverá um único lugar sem a palavra da Torá. Não haverá um único lugar que não saiba falar o hebraico nos dias de Mashiach. Ou seja, dentro dessa visão, Mashiach, ele vai continuar os nossos trabalhos dos judeus e dos Benei Noah, em transformar este mundo para ser a moradia de Deus. Mashiach vai completar isto. E nós estaremos com Mashiach para ver essa redenção final e se concretizando essa palavra perfeitamente. Entendeu? Então a missão que Deus deu a cada um de nós é uma missão especial. E nós precisamos aprender a valorizar e muito essa missão, sem sombra de dúvidas. Ok? Então, segundo o Hassidismo, fala para nós a humildade de Moshe e Mashiach. Moshe inicialmente recusou sua missão dizendo: quem sou eu para ir ao faraó? E como posso tirar os filhos de Israel do Egito? Como ele disse lá no capítulo 3, verso 11. A resposta para essa pergunta é indicada no versículo de Zacarias 9:9. Um homem pobre montado em um burro. Moshe, um homem pobre montado num burro. Por quê? Porque Moshe perdeu tudo. Ele não tinha nada. E o que ele tinha pertencia ao seu sogro, Itró. Então, quando ele pega a sua esposa e seus filhos e coloca sobre o burro e vai para o Egito, era só o que ele tinha. Ele, a esposa e os seus filhos e o burro. Que lhe foi dado de forma sobrenatural para que ele pudesse realmente ir para o Egito. Entendeu? Assim como Mashiach, segundo Zacarias 9:9, virá montado num jumento ou num burro. Então, o homem pobre é uma metáfora para exatamente mostrar, e nós precisamos compreender isto,
não no seu sentido literal, mas no sentido daquilo que está por detrás da palavra pobre, ou seja, segundo os ensinamentos racídicos, representa exatamente uma humildade profunda de Moshe e uma humildade profunda de Mashiach. É este significado que traz a questão de o homem pobre montado no burro. Humildade, profunda humildade, que significa também profunda dependência de Deus. Moshe e Mashiach dependem única e exclusivamente de Hashem. Entendeu? Assim, nós temos aqui uma resposta para a pergunta de Moshe. Da mesma maneira que Mashiach foi escolhido por Deus devido à sua grande humildade, assim foi com Moshe. O fato de Moshe humildemente recusar a missão provou ainda mais que ele era a pessoa certa para a tarefa. Ok? Então, nesse sentido aí, né, Moshe se colocou a caminho, ele foi, se reuniu com os anciãos, juntamente com Arão, os anciãos do povo, reuniu-se com o povo, e ali ele falou toda a sua experiência que teve com Deus antes de chegar ali no Egito. E aí no capítulo 4, verso 31, temos a resposta. O povo acreditou. Eles escutaram a mensagem de que Deus tinha lembrado dos filhos de Israel e que ele tinha visto o seu sofrimento. Eles se inclinaram e se prostraram para render adoração e gratidão a Deus, né? Então, dentro desse aspecto aí, né, nós temos o fato de que se cumpriu a palavra que Deus disse a Moshe: eles acreditarão em você, ok? E finalmente, né, chegando à parte final da nossa paraxá, no capítulo 5, versos 22 e 23, e o primeiro versículo do capítulo 6, nós temos aí: Moshe retornou a Deus e disse: ó Senhor, por que você fez mal a este povo? Por que você me enviou? Logo que cheguei ao faraó para falar em seu nome, ele tornou as coisas piores para esse povo, e você não salvou seu povo. E capítulo 6, verso 1, Deus disse a Moshe: agora você verá o que eu farei ao faraó. Com uma mão poderosa ele os deixará ir. Com uma mão poderosa ele os expulsará de sua terra. Então, comentando esse primeiro verso do capítulo 6, Rashi diz: Deus respondeu a Moshe: você questionou meus métodos. Você não é como Avraham, a quem eu prometi fazer Yitzhak como herdeiro, e então lhe disse para oferecê-lo como sacrifício. E ele não questionou meus métodos. Então o versículo diz: agora você verá. O que significa? Agora você vai ver a derrota do faraó, mas você não verá a derrota das 7 nações, quando eu trouxer os judeus para a terra de Israel. Né? Então, nesse questionamento, ele verá realmente a derrota do faraó, mas ele não verá a derrota das 7 nações, que é quando Yehoshua substitui Moshe e entra na terra prometida e vence as 7 nações que estão ali na terra prometida, né? E o povo toma posse da terra prometida. Então Deus estava dizendo: você não verá esta vitória sobre as 7 nações. O comentário, né, os comentários do nosso Rebbe sobre essa questão também traz para nós da seguinte forma, dentro dos escritos de Rashi, né? Então Rashi escreve: Deus reprovou Moshe por questionar os seus métodos, citando o exemplo de Avraham na Akedah, que não questionou Deus. Porém, Rashi escolheu esse caso como Akedah para fazer uma comparação. A resposta a essa questão é que a dificuldade de Moshe aqui e da Akedah dividem um tema comum que não é evidente nos outros testes divinos, já que em ambos os casos citados, nós vemos que a promessa de Deus foi a causa do sofrimento subsequente. Ou seja, Avraham,
ele sofreu por saber que ele iria sacrificar o seu filho. O povo sofreu mais ainda com a chegada de Moshe. Moshe sofreu pelo povo, porque o povo estava sofrendo também dentro desse questionamento. Então, essa característica do sofrimento após a promessa é uma coisa que está unindo os dois exemplos, Abraham e Moshe. No caso da Akedah, Deus prometeu primeiro a Abraham uma criança, nascida para ele em sua velhice, que perpetuaria a sua linhagem. E então aquela mesma promessa foi causa do doloroso teste da Akedah. Abraham poderia reclamar a Deus: seria melhor se você nunca tivesse me dado um filho, se isto é o que ia terminar acontecendo. Mas Abraham não questionou a Deus. Semelhantemente, nesse caso, a missão dada a Moshe por Deus para resgatar os judeus foi de fato a causa de uma deterioração adicional à situação. É então diretamente comparável a Akedah, né? Então, nós temos aqui Moshe e Abraham, promessas, e logo após as promessas veio exatamente o sofrimento, questões dolorosas. Mas Abraham não questionou, ele simplesmente obedeceu prontamente. Moshe questionou, mas ele permaneceu sendo o escolhido de Deus. Como nós vimos anteriormente, né, Moshe não estava desafiando Deus, ele estava questionando no sentido de compreender os métodos de Deus que ele não estava compreendendo. Abraham, ele tinha certeza, Deus tinha feito uma promessa anterior, né, que ele daria uma criança na sua velhice. A criança veio. Dessa criança, Deus prometeu que a sua linhagem seria perpetuada. Ele confiou. E quando Deus vem e diz para sacrificar o menino, certo? Ele simplesmente continuou confiando na promessa, que através daquela criança seria perpetuada a sua linhagem. E ele não questionou, ele simplesmente obedeceu. Ou seja, Deus sabe o que está fazendo. Mas aqui não, Moshe ele questiona Deus no sentido não de desafiar a Deus, mas no sentido de procurar compreender os métodos de Deus, que ele não estava compreendendo. Por que o povo tinha que sofrer mais? E como vimos ali, era para que eles pudessem adquirir méritos para a libertação. Porque aquela geração, depois dos primeiros príncipes do povo de Israel, que culminou com a morte de Iosef, certo? Então, esta geração que veio depois, elas não tinham méritos nenhum. Elas se associaram aos valores e às culturas egípcias, né? Mesmo não perdendo o conhecimento da fé monoteísta, mas deixaram-se assimilar uma boa parte dos usos e costumes do povo egípcio. A idolatria, né? A promiscuidade, por aí afora vai. Certo? Então, essa geração ela precisava de méritos para poder ter realmente o direito da libertação, da redenção do Egito. Então, Moshe não estava compreendendo isso, até que Deus realmente fala de forma mais clara para com ele dentro desse aspecto aí, ok? Então, traçando um paralelo para nós, essa é a mesma questão. Cada um de nós precisamos ter a própria experiência, ou as experiências, e as provas e os testes que Deus permite que venham até nós, exatamente para que nós possamos angariar méritos, para podermos participar da redenção final. Entendeu? A redenção final agora é o nosso objetivo, tanto de judeus como dos Menenor. Então nós precisamos ter aquela convicção que eu quero participar da redenção final, junto com o povo hebreu, o filho primogênito de Deus. Então as provas e os testes é para fortalecer a nossa emuná e o nosso bitachon, fé e confiança em Deus. E seguindo em frente, nós vamos adquirindo os méritos para que nós possamos participar da redenção final com o justo Mashiach. Então, por isso, seja forte, seja luz, não desanime. Baruch Hashem. A nossa Havidalah hoje acontecerá às 19 horas e 35 minutos.
e diretamente da Sinagoga Bnei Noach Regional Bauru, da cidade Sem Limites para o Brasil e para as nações, nós estaremos transmitindo, né, a Havidalah às 19h35. Desde já, Shalom Shabbat Tov, uma semana preciosa com Hashem. Shalom, shalom, até daqui a pouco.